Meus irmãos, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao NEEB, Núcleo Espírita Eurípides Barçanufo. Que a paz e a bondade de Jesus estejam com todos. Solicitamos dos portadores de celular que, por favor, deixem seus aparelhos de modo silencioso ou desligado. O exórdio de hoje ficará a cargo da nossa irmã Maria Isabel, com a leitura da mensagem preparatória dos trabalhos do livro Fonte Viva e número 4, Cada Qual, é o título, Cada Qual, do livro Fonte Viva. Prestemos atenção que essa leitura é para preparar as nossas mentes, né? Para que a gente se prepare para o Evangelho, para o Evangelho. Então, com a palavra, nossa irmã Isabel. Boa tarde. Essa é a edição? Como foi anunciado, a leitura hoje é preparatória do livro Fonte Viva. O título é Cada Qual. A mensagem do Evangelho é essa. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. A mensagem de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, é a seguinte: em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada um, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O santo, comumente pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o espírito do fim, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade de vida divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Essa mensagem de Emmanuel, ela nos faz refletir e nos leva a pensar e a enxergar que cada um de nós tem sempre a aprender e a ensinar para o outro, né? Tudo que acontece com a gente, pela menor simples coisa que seja, um momento de aprendizado, pode nos levar a um momento de aprendizado, né? Até o animal mesmo, ele muitas vezes ele é instrumento para que a gente possa conhecer o que é o verdadeiro amor, porque às vezes a gente é tão difícil encontrar no outro. Mas o animal, ele vem com um amor tão sincero, tão puro, que nos faz pensar: por que ele está me dando tanto aqui, se eu não tenho muitas vezes nem o que oferecer a ele? Às vezes, oferecer assim, não retribuo da maneira que ele me retribui, né? E ontem eu estava assistindo uma palestra de Jorge Larrat. Ela é muito boa, para quem tiver a oportunidade de ver, procurar na internet. Ela tem no canal daquela editora Intelítera. O nome dela, o título dela é Objetivo da Vida.
eles nos dizem assim, que o objetivo da gente sempre vai ser a felicidade, né? A busca da gente, o objetivo da vida da gente vai ser a felicidade. E essa felicidade a gente vai encontrar à medida que a gente vai melhorando, evoluindo. E a gente nunca vai parar de evoluir. Mesmo que você melhore hoje, amanhã você sempre tem algo a evoluir, a melhorar. E até mesmo Jesus, né, que é o Espírito que a gente tem conhecimento de maior grandeza que habitua aqui a Terra, ele sempre tem evolução. O único ser que não tem mais o que evoluir é Deus, né? Porque é o único que como é o Criador e não tem mais, ele é o perfeito, é o único que é perfeito mesmo. Então, com essa leitura que nós possamos abrir nossos corações e sempre dar oportunidade de aprender, de ensinar. E no ensinar, às vezes a gente acha que a gente não tem nada a ensinar aos outros, mas até com um sorriso você ensina, com a palavra de um bom dia, de um muito obrigado, com verdade, com coração. Muitas vezes é o que aquela pessoa está precisando naquele momento. E quando você recebe, às vezes a pessoa não tem nada, só um sorriso de volta, você aprende tanto com aquilo, sabe? E quando a gente ensina, você aprende mais. Às vezes a gente acha que a gente não tem o que ensinar, que a gente não tem capacidade ainda de ensinar. Mas quando você ensina a melhor coisa que seja, você aprende muito mais do que o que você ensinou. Então, tenhamos o coração mais aberto a isso e possamos, para nos equilibrar, aproveitar mais a palestra que vai se iniciar. Vamos, quem quiser, vamos fechar nossos olhos e vamos render homenagem à nossa Mãe Santíssima, que sempre está ao nosso lado. Vamos terminar com a oração dela, essa primeira parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha a diferença. Mas na próxima, eu vou pedir para vir mais altinho, não é possível. Meus irmãos, vamos agora, depois que ela fez o exórdio, né? Ela já fez a prece, né? Então nós vamos pedir a Jesus que abençoe a todos nós, abençoe o palestrante, que ele possa ser iluminado, que ele possa ser instruído pelos bons espíritos, pelo seu guia espiritual, para nos transmitir à tarde, né? O Evangelho da tarde. O expositor de hoje é o nosso irmão Edmilson Correia, palestrante espírita, trabalhador do Grupo Espírita Irmãos Unidos, com atuação, participa do trabalho mediúnico e outras atividades doutrinárias. Enfim, convidamos o nosso irmão Edmilson Correia para as suas considerações sobre o tema A Virtude, que é uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o item 8. Então vamos preparar os nossos mentes, os nossos corações, para ver a palestra do nosso irmão Edmilson. Senhoras, senhores, nossos cumprimentos, que a paz de Jesus possa nos envolver no presente momento e que, em função das nossas atenções, da nossa receptividade, possamos reter todas essas energias, essas harmonias que habitam em nosso ser para todo o nosso sempre, para adequadamente as utilizarmos no nosso dia a dia, sendo essas energias, essa paz que nos moverá certamente em nossas ações, em nossas decisões. Normalmente, os casos ornados de beleza nos emocionam, nos comovem. Quando testemunhamos, ouvimos relatos de alguém que de uma forma prodigiosa exala e pratica o bem, nos faz dotados de uma paz, de uma felicidade.
na condição de espírita, se esse agente do bem for espírita, como isso em especial nos torna felizes. Mas a bondade, a virtude, as boas ações devem necessariamente habitar todos os corações. E nesse pequeno relato, construindo uma certa amostragem, se não uma analogia, procedemos à identificação de uma ação voltada ao bem, não necessariamente partindo de um espírito espírita, mas uma pessoa comum, onde certamente seria natural que todos nós depositássemos as esperanças e de que facilmente pudéssemos constatar as ações do bem em nome de Jesus, ou até em nome do silêncio, se não acreditam, se não és cristão, porque é mais importante a ação do que a palavra que balbucia o nome de Deus, e dentro de uma atitude hipócrita, temporária, teatral, são coisas, como nós chamamos, ditas da boca para fora, que o vento faz com que desapareçam e que não representa a naturalidade, a essência dos nossos corações. Sem nenhuma pretensão, passávamos um certo tempo nosso buscando o entretenimento do aparelho televisivo e, ao acaso, posicionamos em um determinado canal que tratava-se de um documentário de testemunhos da vida, da riqueza, das diferentes culturas, e em determinado canal de maior divulgação, envolvendo uma repórter também de certa notoriedade, que preferimos não mencionar, relatava uma experiência interessante para si próprio, no sentido da sua evolução, da sua construção espiritual, mas que não necessariamente limitava-se a si próprio, mas alimentava, inspirava e trazia o respeito e a admiração a todos nós que podíamos ouvir aquele relato. E tratava-se mais ou menos de uma seguinte experiência. Ela, portanto, uma mulher, peregrinava por um pequeno país, muito remoto, na Península Arábica, o Iêmen. Uma cultura totalmente diversa, de maneira que construiu o atrativo para que ali se desenvolvesse uma pesquisa, reportagens, para que o diferente pudesse atrair a atenção das pessoas no Ocidente, os costumes, a cultura, a religiosidade, enfim, a prática que diferia de nós ocidentais. Montado acampamento em uma certa propriedade particular. E em determinado e inesperado momento da noite, fazia muito frio, veio ao seu encontro um intérprete, um habitante local, trazendo um senhor de uma aparência muito sofrida, muito humilde, com um semblante que estampava a dor que caminhava com ele. E o intérprete então pôs-se a comunicar-se: olha, esse senhor veio buscar ajuda, imaginando que vocês têm conhecimento e detêm certo poder medicamentoso para aliviá-lo de uma infecção no seu pé, de um ferimento que há muito ele já o tem e que o tortura, minando-lhe as últimas energias. E então a repórter, entre assustada e surpresa, pôs-se a dizer que não tinha conhecimento médico, era apenas repórter, e que algo que era comum nas suas viagens, nos seus acampamentos, portar aquele kit de primeiros socorros, por um acaso naquela noite, naquele dia, não transportara esse equipamento. Então o Senhor apelou o intérprete, se não havia um meio de intervir, porque fazendo com que ela fitasse a linha do horizonte muito distante, disse assim: está vendo aquele alto monte bem distante? Esse senhor caminhou de um pequeno lugarejo por trás daqueles montes. São horas, mais que um dia, caminhando com pesar, com dor, de uma lenta e profunda agonia.
com a esperança de ser atendido minimamente. E ela disse: meu Deus, talvez aquela expressão a tenha posicionado dentro do que nós chamamos no espiritismo de sintonia, de forma a acolher via intuição uma determinada inspiração, orientação que o seja. Então veio aquele estalo, o lampejo dos conhecimentos fundamentais da saúde, da higiene, dos procedimentos, e disse: olha, faça-me o seguinte, me consiga uma bacia com água bem fervida e algumas bandagens, panos, desde que limpos, toalhas, e eu verei o que posso fazer. E muniu-se primeiro de coragem, porque imaginem alguém que não é do ramo lidar com a doença de alguém, de um processo infeccioso. O nosso primeiro ímpeto é apavorar, é afastar-se daquilo que remete à feiura e à possibilidade de uma contaminação. Estava muito contaminado, então, armando-se da coragem, superando aquelas limitações dos reflexos naturais dos seres humanos, apenas seres humanos que não lidam com a aptidão e conhecimento necessária de manipular as condições de saúde de ninguém, propôs-se a ajudar, não como espírita, não como religião qualquer, religiosidade qualquer, mas simplesmente porque veio de uma forma espontânea um sentimento que a tomou: a piedade, fraternidade, respeito, entre outras sensações ou emoções. E aquele homem confiante depositou a sua fé, estendeu ingenuamente o seu pé, e ela pôde observar a precariedade do estado do processo infeccioso. Certamente ele detinha um grande poder de resistência àquelas doenças. Se fosse alguém com um nível maior de resistência às intempéries, a infecção já tinha infiltrado na corrente sanguínea e ter aquela chamada infecção generalizada, colapsando, inclusive levando natural e facilmente à morte. E ela deteve-se e, com muito cuidado e zelo e respeito, ajoelhada, propôs a estabelecer aqueles ensaios de mera higienização, e colocou-lhe as toalhas quentes, renovou-as, repetiu o processo e lembrou, por um momento qualquer de fragmento de memória, que ela detinha algo da natureza peculiar à aplicação de um processo infeccioso. Ela tinha própolis. Foi lá e aplicou-lhe o própolis, abundante, generoso. Atou-lhe, fez uma bandagem e recomendou-lhe repouso e retornar à substituição daquelas bandagens 2 ou 3 vezes ao dia, reconhecendo as suas dificuldades. E aí, suando, descontrolada, trêmula, voltou e dormiu. E passou-se o restante do dia e passou a noite, que ela, pelo cansaço, extenuada, dormiu de uma forma ininterrupta. De repente, ao raiar do sol, abriu a sua tenda e, para sua surpresa, estava ali aquele humilde senhor, estampando um sorriso de alívio e agradecimento no seu rosto, estendendo-lhe generosamente, a título de contrapartida, retribuição, uma generosa e fumegante xícara de chá. Algo tão simples, talvez algo tão banal, mas aquela intervenção em nome da fraternidade, de encontrar-se diante de alguém que precisava de um apoio, que venceu aquela distância, que colocou um nível maior de sua resistência e procurou, movido pela fé, não aquela fé da convenção, não a fé estruturada por uma crença, e muito menos a espírita, e muito menos a cristã, porque não é natural que naquele ambiente se professe o cristianismo. Predomina o muçulmano, ou o alheamento, ou a ignorância, no sentido da ausência do saber, de maneira que as pessoas lidam com a vida numa difícil e nobre arte de apenas sobreviver, onde qualidade de vida é o ingrediente, é
algo que não diz respeito à compreensão e à ambição pela sua busca, porque aquelas almas simples, humildes, não detêm em si mesmo o germe da esperança ou até mesmo da ambição, que é a esperança desvirtuada, desproporcional ao necessário à vida dos seres humanos. Então falamos nesse simples caso como um ser humano pode ser agente de interveniência, a ferramenta de Deus. Então, meus caros, nós depositamos nesse momento o olhar e a oportunidade redentora de refletirmos em torno de um tema que fora anunciado nas primeiras palavras de abertura da nossa reunião. O capítulo 17, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, que compreende no seu sentido de apontamentos ao mesmo Evangelho comum a qualquer outra crença cristã. O que difere é a renumeração, a ordem diferente numérica dos evangelhos na sua sequência, e acima de tudo a outra contribuição, diríamos, adicional, que é a profunda interpretação proveniente da obra de Kardec, que compreende a fala dos próprios espíritos orientadores, que vão a fundo acrescentando, construindo uma nova maneira de crer, porque fundamenta a nossa fé dentro de uma estrutura de conhecimento, superando a dificuldade à época do cristianismo nascedouro, onde as palavras de Jesus assegurava e constatava essa realidade, dizendo dos limites do seu ensinar, porque mais limitado ainda era o saber das pessoas que o ouviam, e acenava uma promessa de que no futuro, quando os homens melhor pudessem compreender, em função das experiências, portanto do conhecimento, portanto da maturidade adquirida, em função das suas vidas que se tornariam por necessidade repetitivas, em função das necessárias experiências reencarnatórias, esses homens, esses seres, portanto nós, abençoados pela maturidade adquirida dos séculos e dos milênios, teríamos uma condição moral e mental e educacional de melhor compreender as coisas. Então disse Jesus: pouco vos tenho dito, pouco vos tenho ensinado, mas no futuro, se me amais, rogarei a Deus, e Ele vos ensinará um outro Consolador, que fará unicamente duas coisas, tão fantásticas, mas naturais, fáceis de compreender, porque as coisas de Deus são simples e compreensivas, ao alcance das boas almas, dos corações receptivos, abertos e de boa fé a fazerem-se compreender, e por consequência, compreender também os irmãos do nosso entorno, porque lidam com as mesmas aspirações, lidam com dores semelhantes e que são capazes de guardar em seus corações as mesmas emoções que por vezes guardamos para nós mesmos. Então disse Jesus: eu vos enviarei um outro Consolador, que fará duas coisas, vos dirá muito mais coisas que hoje vós não poderíeis suportar, ou seja, não conseguiriam compreender, e fará uma outra coisa saudável para o nosso espírito, descrevendo a sua visão de como a humanidade se posicionaria durante muito tempo na sua caminhada, após a sua partida para o mundo espiritual, após deixar a grande obra do Evangelho, que é capaz de despertar, renovar, direcionar toda e qualquer alma para o caminho do bem e dos bons, onde os homens desperdiçaram o tempo, inclinaram-se a criar suas próprias culturas,
estabeleceram de forma brutal o predomínio das suas ambições e fizeram das aspirações divinas a uma política mesquinha, localizada de autossatisfação, de promover a si mesmo, de elevação do poder, destacando indivíduos, coletividades privilegiadas fantasiosamente, e criaram nações movidas pela ambição e pelo orgulho em função de colocarem sob os seus pés, sob o seu poder, sob a sua ira, as demais civilizações, inclusive relatos da história facilmente vislumbradas. Então disse Jesus, no futuro, esse Espírito revelador faria com que vocês me compreendessem e compreendam melhor, e vos fará lembrar de mim. O que faltou ao homem: lembrar do Cristo, lembrar de Jesus, do seu exemplo, do seu apostolado indiscutível e inigualável de amor infinito a todos nós. Então, nesse capítulo de número 17, e mais em especial no item número 8, nós abordamos a questão das virtudes. Que virtudes, no bom entendimento, compreende aquela coletânea de bens, de coisas louváveis, das nossas melhores emoções, que conjuntamente compreende virtudes. Aí vem o amor, vem a bondade, vem a possibilidade do perdão. Antes que isso ecloda, vem a questão da tolerância, da compreensão e da fraternidade, do respeito ao amor próprio, em nome de Jesus, em nome de nós mesmos e em nome da própria inteligência, que diz respeito à paz que nós precisamos. A felicidade que tanto buscamos não estão na construção das nossas fantasias, do amor que nós idealizamos, nem das coisas que facilmente a gente adquire e facilmente nos corrompe e mais facilmente nós as desperdiçamos, porque os verdadeiros tesouros, sempre apregoou Jesus, são aqueles inatingíveis pelo que rouba, pela traça que rói, pela ferrugem que destrói. São as únicas coisas que podem de fato nos pertencer, no sentido literal e respeitoso das palavras e das expressões, que nós conseguiremos dizer de fato: Senhor, é meu, é nosso, e esses tesouros eu levarei para a vida maior, para a nossa vida espiritual, porque todos os demais valores, todas as aparentes conquistas, todos os nossos bens têm um caráter de absoluta temporalidade, que ficarão na terra, e que se nosso pensar, e se nosso querer, e se nosso amar for limitado, vinculado, depositado a esses bens, nós, enquanto espíritos, iremos sofrer muito, porque deixamos de forma a que a vida pudesse construir os valores que nos fazem felizes, que nos fazem sorrir e que nos fazem agradáveis às pessoas, em função daquilo que temos em nossas mãos. Isso atrai os interesses, a beleza atrai os afetos, não os verdadeiros, mas os passageiros. Então, é assim que nós canalizamos o nosso entender para voltarmos os olhos para a questão da virtude. E essa virtude está dilatada dentro do capítulo 17, que é, acima de tudo, um convite de Jesus e um desafio para as nossas mentes, para a nossa compreensão, porque ele diz simplesmente o seguinte, para todos aqueles que o puderam ouvir: sejam perfeitos. Veja o tamanho do desafio. A nossa irmã falou aqui na mensagem inicial, nos lembrou que perfeito só Deus, na função de Criador, e nós, pobres mortais, aprendizes, hesitantes no caminho da ascensão espiritual, da compreensão maior das coisas, da experiência que promove a possibilidade do agir e externar em ações aquilo que nos inquieta a alma, que por vezes representa a vontade de fazer, a vontade de retribuir o que temos, a vontade de ajudar, mas há um limite que nos prende
a nossa área de conforto, que faz com que não ousemos dar o passo sequer inicial, com medo de uma coisa: comprometimento. Trabalho, não só por ser trabalho, mas trabalho significando dever continuado. E conversávamos com a nossa irmã há pouco a dificuldade de um maior crescimento da doutrina espírita, onde muitas pessoas temem não estar à altura de envolver-se no sentido de comprometer-se com um trabalho sério e de um caráter continuado, porque a nossa cultura nos colocou dentro de uma área de conforto, onde nós nos contemplamos e nos confortamos, nos sentimos bem, achamos que cumprimos com o nosso dever em uma data simbólica, festeja, talvez uma vez por semana, que cumpramos aquele ritual de comparecimento a alguns dos templos, façamos a nossa reverência, que possamos contribuir simbolicamente com algum valor, e aquilo é o capaz e o suficiente de amenizar a nossa inquietação, de aplacar a nossa consciência e achar que cumprimos com o nosso dever. Quando a gente observa que o espírito de carteirinha, aquele que desperta, há um convívio constante com o compromisso, há uma dinâmica de substituição de valores, onde não há mais o espaço mais vantajoso, infinito, para o que chamamos de o lazer, o meu entretenimento, e cá estamos nós, nos domingos com o sol radiante, abrindo mão de outras artes preferidas pela maioria predominante fortemente das pessoas. Estamos aqui honrados com a oportunidade de refletir sobre as coisas de Deus, não por serem coisas de Deus por si só, porque as coisas de Deus nos dizem respeito, nos favorecem, nos trazendo a paz e a ascensão e progressão do espírito. Não é pouco, não, é muita coisa. Por isso é que, contemplando o conceito de que perfeição absoluta só compete ao Criador, mas que ousemos, sejamos desbravadores, portemos um certo quê de autoconfiança e sigamos a orientação de Jesus, porque Ele nos fez um convite, e convite se faz para aquele que está apto a ser convidado. Convite do Cristo é coisa séria, e foi um convite daquele que confia na nossa possibilidade de nos refazermos, de querermos nos modificar, e em nos modificando conseguimos pouco a pouco, paulatinamente, comover, emocionar e igualmente modificar o mundo ao nosso redor, razão pela qual todo e qualquer bom pensamento, toda e qualquer boa reflexão nos remete vinculando a passagens inúmeras do Evangelho. Lembra da candeia que não deve ser escondida debaixo do alqueire, traduzindo que a luz não possa ser oculta debaixo de um cesto qualquer, porque a luz, disse Jesus, é para colocar acima, em um topo, para que todos possam vê-la, serem guiadas por ela, serem despertados em sua fé. E nós, portadores dessa luz, que possamos dizer: ó, essa luz me salvou. Essa reflexão me impulsionou em outro patamar de compreensão. Ela me tornou um outro eu. E eu, em nome de Jesus, em louvor a Deus, posso e devo, como dever de cristão, tentar minimamente compartilhar, para que outros possam perceber, compreender igualmente e ter o poder de uma certa racionalidade para melhor gerir, administrar o que nós louvamos, que é uma liberdade, que é a questão do discernimento, do livre-arbítrio. Então, aquele que, munido com um aparato de informações, de exemplos que perfilam-se ante os seus olhos, se resistirem à mudança, persistirem no seu próprio erro, no culto do seu próprio eu, então nós teremos feito a nossa parte, e que a vida siga com aquele viajante que hoje é movido por outra visão, que por outros valores, mas diante de outras experiências, de outras oportunidades, tocado pelo amor, ou até pelo aprendizado profundo da dor, possa rever a si mesmo e agir
dentro de uma outra forma, porque Deus não tem pressa, Deus não impõe, não força o momento. E não forçar nos remete àquela questão da natureza, que em contemplando-a, nós vemos ali a obra de Deus, a sua harmonia, a sua perfeição, a sua exuberância. E é na natureza que nós vemos também o seu processo seletivo, o melhor período, que resulta da identificação das melhores sementes a serem semeadas. Mas aquele que semeia, em primeiro momento, como se dará o conhecimento de qual seria a boa ou a má semente? A experiência, as vidas sucessivas e o momento oportuno, ideal, adequado, propício para que seja semeada, e o solo, e a semeadura, e até diante do êxito desse processo, que possa germinar, que possa sustentar-se, enraizar-se, que o tônus, o vigor esteja acomodado naquela planta, naquela árvore. Venha a sabedoria até do momento oportuno para colher os frutos, que é forjado pelo ciclo da natureza, pela bênção do tempo, pela estação de vida, para que o fruto esteja voltado para o processo do seu amadurecimento, senão lidaremos com a sua acidez, com sua amargura, e assim representa a caminhada do ser humano no ciclo em que diz respeito às suas experiências, para que possa, com o seu discernimento, com a sua vigilância, com a sua oração, poder imprimir a si mesmo a possibilidade de encarar a si próprio e dizer: Senhor, abençoa-me, para que possa reter o que já vislumbro de melhoria, representando acima de tudo as virtudes adquiridas. E a perfeição? Claro que distamos muito do que é perfeito, claro que distamos muito da luz maior, mas a perfeição a que Jesus se referia quando nos convida a sermos perfeitos, é a perfeição que cabe em cada estágio do nosso processo evolutivo. Cá estamos nós, como resultante de um processo educacional, com domínio das letras, das sílabas, dos vocábulos, das palavras, as mais banais, as mais refinadas, de acordo com a particularidade, a aptidão e a inclinação de cada um. O domínio, mesmo que preliminar ou adentrado, de toda e qualquer ciência, da sociologia, nos tornamos capazes também de repartir, compartilhar e até educar. Mas como se deu o início dessa montagem? Como se forjou esse elemento da contribuição sociocultural e espiritual para o mundo? O palmilhar das primeiras letras, da alfabetização. Portanto, quando falamos em adquirir virtudes, é a virtude que cabe a cada um, sem a apreensão de passos maiores que comporta a nossa estrutura física, onde a virtude possa consistir no convívio harmônico com os nossos, na nossa família, no nosso exemplo, no nosso trabalho, no respeito, em contermos as palavras para que a nossa aspereza, para que não possamos jorrar as palavras inadequadas, que desacatam, que desrespeitam, que desonram, que enfeiam o sagrado do nosso lar, que atingem, que afetam, que caluniam. Essa é a virtude desejada para o momento, essa é a virtude e a perfeição possível a que possamos adquirir, e é esse nível de tarefa que Jesus coloca ao nosso alcance, o fazer melhor, portanto perfeito, para o nível da nossa clareza de inteligência ou de maturidade espiritual. Ninguém será exigido de prestar concurso, provas, e que possa assumir o caráter de qualquer seletividade para aquele que, mesmo que tenha se empenhado no processo educacional, aprendeu um pouco, compatível com a sua necessidade e o seu emprego, de forma que aquele que detém o ensino fundamental ou médio não será chamado a participar de uma prova
de alto nível, de nível superior, partindo de um princípio básico, que nós mesmos, detendo uma humildade, uma realidade no sentido de definir nós próprios, o exercício de se conhecer, veremos que detemos um limite de conhecimento e não iremos nos propor a concorrer com candidatos mais capazes dentro de um processo natural e mais justo. E por que mais capazes? Será que foram privilegiados por Deus? Não! Deus criou a todos os seres iguais. No início do berço da caminhada espiritual, simples e ignorante. Aqueles que hoje demonstram mais saber, não é apenas pelo fato de nessa existência ter estudado mais, não. Representam o acúmulo de informações, de experiências, de várias jornadas, portanto de várias vidas, de há muito. Então alguém melhor, alguém que detém muito mais conhecimento, e quando me refiro a melhor em moral, em ética, em conduta, porque já teve muito mais oportunidades de viver, de superar, de aprender e também de amar, de ser tocado pelo fracasso, ser tocado pelo remorso, pelo arrependimento e pela generosidade do processo de vida dentro da construção cíclica das necessidades. Reencarnaram, reconciliaram-se, perdoaram e pediram perdão para si próprios. Então, no item 8, um espírito que colaborou com Kardec com a construção de uma mensagem, essa que ora abordamos, contribui para uma série de reflexões dentro desse tom que ora nós pronunciamos. E o espírito chama-se François Nicolas Madeleine. Vamos trazer para o português, ou melhor, para o potiguar, né? Na verdade impressiona, né? Fascina, uma linguagem refinada, mas imagine como é importante trazer a cultura, porque para a gente não dá o valor às coisas que conhecemos, as coisas do dia a dia. Então, olha, François Nicolas Madeleine seria Francisco Nicolau de Madalena. Vê se alguém iria atribuir uma atenção assim ao ensinamento de Francisco Nicolau de Dona Madalena. Só se fosse uma coisa assim de muita relevância, e é profundo ensinamento, mas na verdade é que nossas mentes já foram tocadas profundamente por uma série de ensinamentos e reflexões de natureza maravilhosa. Mas diante da nossa limitação, do não despertado interesse, nós nos acostumamos e não nos atrai a atenção a coisas mais racionais, mais ao nosso alcance. A gente é ainda atraído e fascinado pelo místico e pelo que nos parece um enigma. Vou dar um exemplo, já faz muito tempo, mas imagine se hoje alguém lá em Jerusalém, nas circunvizinhanças, um geólogo, né? Alguém que escava, achasse o tesouro e dissesse: olha, achei mais 4 evangelhos, diferente daquele que vocês cultuaram, leram até hoje durante 2000 anos. Sabe o que vai acontecer? Não os espíritos, imagino, mas a grande massa predominante dos incrédulos, dos indecisos, ou aqueles espíritas apenas admiradores, ou qualquer cristão apenas de longe e não de próximo, voltariam de uma forma ávida das suas tentações a procurarem conhecer aquele legado que talvez ali resida o segredo da vida e de Deus, porque nós nos acostumamos que as receitas venham preparadas. É assim que nós caímos nos engodos das coisas fáceis, do perdão concedido por homens e não por Deus, do passar a mão na cabeça, da ausência de um compromisso continuado, a perseverança, a necessidade de nos tonificarmos a alma no dia a dia, de fato encarar o ensinamento de Jesus como uma coisa prática na nossa vida, no hoje, no agora, no amanhã e no sempre, de verificar que ações difíceis dizem respeito à nossa necessidade, para que a dor também nos atinja e nos pare o ímpeto, a ambição para refletirmos. Comentávamos também há pouco, em 1 minuto a gente colocou tanta coisa aqui trocando ideia, do quanto realmente se faz natural apelar para Deus na dor. Ora, é fácil para o descrente, para o desrespeitoso, para o maldoso, porque é a última coisa que ele diz respeito.
já que não acreditou, não construiu nada. Ah, meu Deus, que Deus? E como chamar de meu? Disse Jesus indignado com essa postura. Apelais para mim, eu vos conheço, quem sois vós? Que só obrastes indignadas, iniquidades, fostes indignos com a conduta, com a observação das leis, ausentes do amor, do respeito e do compromisso. Então François Nicolas de Madeleine coloca uma visão da seguinte forma, dizendo: olha, meus irmãos, a virtude em seu alto grau é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. Sejam bons, caridosos, trabalhadores, sóbrios, modestos, são qualidades descritivas do homem que abriga em si mesmo virtudes. E coloca uma recomendação muito lógica e muito natural. Entretanto, hajam de forma a não perceber ser portador dessa virtude. Porque a recomendação é que dentro dessa humildade, a gente, aí voltamos mais uma vez para Jesus, né? Não saiba que uma mão faça, que a outra não veja. Porque se assim nós procedermos, estaremos repetindo aquelas atitudes do hipócrita, que adora externar aquilo que julga que é bom, porque não basta perceber que inclina-se, como aprendiz, a seguir o caminho do bem, para saciar o seu orgulho, para colocar a vaidade na vitrine. Ele se move em direção a que os outros o percebam, e o vejam, e o cumprimentem, elevando-o. Esse é um processo intencional de alimentação de vaidades. Jesus, assim muito bem colocou, taxando-os de hipócritas, que na verdade o íntimo interior era tais como um túmulo. Como é um túmulo? Bonito, limpo, ornado, mármore, bronze, a lápide impecável, o epitáfio, os dizeres, a homenagem, enaltecendo o ser que ali habita, em pó, mas por dentro, podridão, decomposição. É assim que Jesus, de uma forma muito objetiva, crítica, mas construtiva, analisa a conduta da maioria das pessoas que assim agem, que assim professam. Então o Espírito François nos coloca numa condição que, mesmo que percebendo que nós caminhamos, percebemos que o nosso meio de hoje já remonta de forma diferente a contemplarmos o que nós éramos em um passado recente ou remoto, mas que esse sentimento não passe de um processo de motivação para que nos mova sempre adiante no sentido da busca pela perfeição possível do dia, para o nosso discernimento, para o trajeto que nos cumpre realizar dentro daquele intervalo do degrau de evolução que compete ao nosso nível de hierarquia espiritual. É assim que sempre veremos que Deus está à frente e nós a retaguarda. Mas o modelo, a referência, o guia, sempre tem que ser Jesus. Pretensioso no nosso modelo de referência? Não, porque a gente tem que se mirar na perfeição. Porque a gente se desvelar um conteúdo de falsa humildade e dizer, Jesus está muito acima, eu vou ficar aqui com o meu santinho preferido. Alguém dirá, não, esse santo está muito acima do que eu sou. Quem sou eu? Vou aquietar-me, limitar-me a ter como exemplo aquele homem que eu admiro. Nós sempre seremos uma pálida imagem, muito mais limitada, do modelo que nós edificamos e construímos. Significa dizer, compreendendo o nosso raciocínio, apelando para a nossa inteligência, que quanto maior a luz, tende a que a minha luz seja dinamicamente maior também. Se a gente se satisfaz com a luz da lamparina, seremos uma pequena e tênue e pálida lamparina. Então disse Jesus, crescei, ousai, no bom sentido da expressão, pensas grande, vós sois deuses, sede perfeito. E para encerrarmos, nos disse Jesus muitas orientações, nos resta pô-la em prática.
E trazendo para o pensamento do nosso dia, apelamos para uma reflexão de Confúcio, um mestre chinês de milênios. Analisando a questão da vida, ele disse: olha, quando tu nascestes, todos ao teu redor sorriam, só tu chorava. O recém-nascido, o impacto pelo contato do mundo, saiu do abrigo do útero materno, conforto, segurança, o calor, e chorava, adaptando-se com o mundo, com o meio. E todos ao seu redor festejavam, felizes, o nascimento, o herdeiro, o filho, o neto, o sobrinho, enfim, esse é o quadro. Aí Confúcio diz: vivas de tal maneira, de tal modo, que quando tu morreres, todos ao teu derredor possam estar chorando, mas só tu estarás sorrindo, porque representa a constatação de uma mente consciente de que a sua vontade, a sua vigilância, os seus esforços foram empreendidos dentro do limite da perfeição que lhe cabia. Paz de Deus, paz de Jesus, paz dos irmãos espirituais e a paz que já somos capazes de construir por nós mesmos, como filhos de Deus, candidatos a essa linha de ascensão da luz espiritual. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos agora para os nossos agradecimentos ao nosso irmão Edmilson, palestrante da tarde, que atendeu ao nosso convite para esse momento de aprendizado. Queremos também agradecer a nossa irmã Isabel, né, que também cooperou conosco, fazendo a primeira leitura do exórdio. Essa Edmilson é uma boa interessante. Eu agora, quando quiser decifrar isso, não, vou atrás de escrovo, viu? Eu não sabia, não, porque eu sabia que François é Francisco, mas os outros eu não sabia, não. Mas é isso aí. Então, meus irmãos, vamos convidar a nossa irmã Isabel para fazer a nossa prece de encerramento e agradecimento. Depois eu voltarei para dar os avisos da casa. Temos coragem, né, para a gente continuar buscando o caminho da virtude, né? Não é fácil não, mas a gente não pode desistir, né? Eu vou terminar fazendo a prece de encerramento lendo um poema de Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, pela do livro Espiritualidade, Ontologia da Espiritualidade. O título dele é Agradeço, Senhor. Quem quiser pode fechar os olhos, que ele é muito bonito. Pelo menos na minha opinião, né? Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço, através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos, na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escarpam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em outras circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspira a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com todo o teu amor, e sempre que te rogo o que não deva, me atenda, Senhor. Maria Dolores. E que assim seja, que possamos voltar para casa com nosso coração cheio de amor e de paz, e que tenhamos a semana abençoada.